Então a gente estava trabalhando e tinha meses que a granja trabalhava no vermelho, né? Não conseguíamos um resultado, uma produção esperada, onde o número de leitões vendidos não suportava mais o custo da produção na granja, né? Aí foi aonde a gente sentou junto com a equipe técnica, enfim, e decidiu, a partir daí a gente parava, a gente começava a ter resultados melhores, modificar a granja, a estrutura em si, para ter uma produção maior, né? Seu Alcides e Diogo são 2 dos centenas de produtores que participam do projeto Leitão Ideal, desenvolvido pela Embrapa Suínos e Aves e pelas cooperativas ligadas ao Sistema Aurora, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. O Leitão Ideal usa as boas práticas de produção de suínos descritas pela Embrapa. Elas servem de base para a elaboração de padrões operacionais que garantam a produtividade mínima para os produtores terem lucro. O primeiro passo do projeto foi fazer um diagnóstico para achar soluções para os problemas enfrentados pelos produtores. Era preciso encontrar maneiras de aumentar a escala de produção, a eficiência produtiva e acabar com o prejuízo no bolso no fim do mês. O resultado do Leitão Ideal aparece através da melhoria na gestão e nos indicadores produtivos das granjas. Para isso, são definidas algumas ações: observar indicadores zootécnicos para monitorar os lotes, criar um sistema administrativo para a propriedade com ferramentas de qualidade da produção, seguir padrões operacionais e capacitar técnicos e produtores na área de produção de suínos das cooperativas. No início, assim, do Leitão Ideal foi a resistência um pouco de produtores pequenos, né? Produtores assim que vinham de uma produção baixa, de uma qualidade de granjas inferiores. Então, assim, com o Leitão Ideal, ele tem na ideia dele, no projeto, que é uma padronização das granjas. Então, assim, eles teriam que fazer um investimento nas granjas, né? Uma reforma de uma maternidade, uma reforma das granjas, uma compra de uma caixa de água para ter uma melhor produtividade de leitão para se manter na atividade. Então, um pouco era a resistência de mudança, que o produtor vinha com uma ideia de produção de suínos e com o Leitão Ideal mexer um pouco no conforto dele. Antigamente a granja trabalhava até com estrutura de madeira, né? Baias aí, fêmeas, todas juntas, fazia o controle da granja, fazia todo o manual em cadernos, em planilhas assim. E foi muita mudança, né? Essa informatização da granja junto com o Leitão Ideal foi onde mudou, onde a gente conseguiu ter os resultados melhores e uma produção muito boa. O relatório inicial do projeto mostrou que nos quase 1.000 produtores das cooperativas que trabalhavam exclusivamente com leitões, a média era de 111 matrizes por produtor, considerada baixa para os padrões atuais da suinocultura. A produtividade não chegava aos 20 leitões terminados por porca ao ano. E este era o grande problema. Devido aos custos de produção, o produtor começa a ter lucro geralmente quando a produtividade se aproxima dos 24 leitões por porca a cada ano. Para aumentar a produtividade e ter lucro, era preciso fazer com que cada produtor entendesse que era fundamental mudar o gerenciamento da propriedade e fazer o manejo da produção. O que no caso dos Bacim deu certo. Seguindo as orientações do Leitão Ideal, a média de produtividade na granja passou de 18 para 28 leitões por fêmea por ano, um aumento de 55%. Então hoje é uma qualidade muito boa que a gente tem aqui na granja, né? Uma produção muito boa e houve uma mudança muito grande, né? Se o produtor hoje mesmo pelos custos de produção, hoje ele não tiver não ser profissional no que ele está fazendo, infelizmente ele vai abandonar a atividade, né? Em menos de 3 anos de projeto, a evolução na produtividade de quem participa do Leitão Ideal já é significativa. A média passou de 19,5 leitões por porca por ano para 23,1, um aumento de 18%. O número médio de matrizes por produtor subiu 80%, de 111 para 200 fêmeas.
Ainda mais visível foi o aumento na remuneração do produtor. O ganho de eficiência e o maior número de matrizes resultaram, na média, em R$ 2.800 a mais no bolso todo mês. E a gente acredita aí que a gente pode melhorar muito ainda, né, dentro da suinocultura, e aumentar na produção com certeza, aí, dar um salto ainda na produção da granja. A profissionalização do produtor foi um dos bons resultados do projeto. Eles passaram a compreender que é preciso planejar os suínos em lotes, ter indicadores de desempenho para servir de referência com outras granjas, identificar as necessidades de melhorias na propriedade e implantar os padrões estabelecidos. O projeto Leitão Ideal treinou 646 produtores e 125 técnicos das cooperativas que trabalham com unidades produtoras de leitões. Então as granjas hoje têm mais controle, tem mais qualidade de informações, mais qualidade de leitões, e assim o produtor, vendo números, vendo dinheiro em caixa, ele consegue fazer melhor as mudanças e assimilar melhor as informações. Daqui a pouco você vai saber mais sobre como o uso de boas práticas de produção e de qualidade total podem melhorar a produtividade e a renda de produtores familiares de suínos. Temos um lado para fechar ainda. Produtor e técnico lado a lado, de olho nos índices de produtividade da granja. Erasmo e Maicon conferem a ficha de controle de produção, uma das orientações do projeto Leitão Ideal, desenvolvido pela Embrapa Suínos e Aves, em parceria com as cooperativas do Sistema Aurora, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Cada planilha traz informações do lote, como datas de partos, números de leitões nascidos, mortos e desmamados. Na parede do escritório da granja, que fica em Ceará, no oeste catarinense, também está o quadro com indicadores de produtividade dos últimos 2 anos. Na verdade, no começo é um pouco chatinho, porque você está acostumado a fazer uma coisa e mudar a rotina totalmente. Porque eu, como tenho pouca mão de obra, tenho que fazer de noite isso aqui, né? Valeu porque eu consigo prever quando eu precisar de leitor, né? Apesar de ter um agendamento de cada 40 dias entre leitor no plantel, mas mesmo assim, se tem algum mês que quebra, né, algum lote que quebra, eu já tenho como prever, né? Mais fácil e mais seguro também, né? De repente, daqui a pouco você está imaginando uma coisa, chega na hora das porcas parir, você não tenha, né, o que você planejou. Nós temos aqui os quadros, o produtor entra aqui todo dia, tem o seu ideal, a sua meta e o realizado dele, né? Então, você desafiar as suas próprias metas, né? Comenta para nós, por favor, 2 ou 3 índices aqui que mostrem a evolução da produção do Erasmo. Dá um exemplo aqui, por exemplo, ó, porcentagem de parto na propriedade. Nós temos os dados aqui de 2011 e 2012, sendo que em 2011 ele fechou com 91,25% de porcentagem de parto, sendo que a meta dele é 92%, então ficou abaixo da meta. Outro exemplo, 2012, 91,5%, sendo que a meta também é 92%. Então, se nós olharmos aqui para os 2 primeiros trimestres de 2013, teve uma consecutiva melhora, né? E ele já bateu a meta dele. Os cuidados que o produtor deve ter não ficam apenas lá no escritório, no gerenciamento da granja. Aqui na maternidade, por exemplo, existem vários procedimentos de boas práticas que devem ser seguidos. Existem muitos padrões a ser seguido para uma maior qualidade do leitão. Como, por exemplo, a primeira parte que a gente bate muito é em acompanhar o parto. Então o produtor acompanha, sempre está acompanhando o parto, né? E aí já começam os POPs, né? Questão de amarrar, desinfectar o umbigo, o desgaste dos dentes, né? Isso no primeiro dia. Aí vai lá no terceiro dia com aplicação de ferro, corte da cauda, moçagem, né? Os procedimentos estão em um manual que é distribuído aos produtores. São dezenas de páginas com orientações como alimentação de leitões e matrizes, assistência ao parto e a leitões recém-nascidos, desmame, recebimento e conservação de sêmen e manejo dos leitões. Um dos principais cuidados é com o conforto térmico. Porca e leitões precisam de temperaturas diferentes, e aí entram em cena os escamoteadores, locais específicos para o aquecimento e proteção dos leitões, e o controlador de temperatura. Aqui você faz o automático, no que está agora, o desligado e o manual. Então você pode, por exemplo, ir por 32 graus, 32,2. Você deixa zerar, a hora que zerar está no 32,2. Ela só vai ligar de novo quando chegar no 31,2 e vai desligar quando voltar para o 32,2.
O acompanhamento da água distribuída aos animais também faz parte das recomendações do Manual do Leitão Ideal. A veterinária Hélia faz a análise na hora e confirma a boa qualidade da água distribuída na propriedade dos Mioto, na cidade de Severiano de Almeida, no Rio Grande do Sul. O leitão ideal, de certa forma, ele organiza o produtor. Nós conseguimos trabalhar com método de trabalho, assim, digamos, a gente não diferencia trabalhar na granja A e na granja B. Nós alinhamos o método de trabalho, buscamos objetivos, nós temos foco no que a gente quer. E é um projeto fantástico. Se o produtor seguir o POP do leitão ideal, seguir a recomendação da assistência técnica, a gente não tem dúvida que esse produtor venha a ter sucesso na suinocultura, né? Não trabalha mais com a produção artesanal, tecnifica a suinocultura nos dias de hoje. A granja da família Mioto foi uma das primeiras a receber as orientações de boas práticas do leitão ideal em 2010. Hoje, as 120 matrizes têm uma produtividade média de 25 leitões por porca ao ano. A partir que nós temos o leitão ideal, nós praticamos mais, anotamos melhor o gerenciamento da granja para ter mais, na verdade, assim, lucro na atividade, pelo menos obter lucro. A propriedade dos Mioto ainda tem um detalhe que não está no manual, mas que faz diferença: a participação da mulher na suinocultura. Enquanto Jairo cuida dos recém-nascidos, Rosilei ajuda na mamada dos leitões. E não para por aí. Eu ficava com a parte das anotações, alimentar o S2 era comigo sempre, mas depois eu comecei a ter um carinho mais especial pelos leitões, a maternidade principal, aqui, acompanhar os partos. Eu não fazia isso, hoje eu tenho um carinho especial, eu gosto dessa atividade, faço com carinho e acho que vale a pena. Eu acho que sim, que a mulher, ela tem aquele carinho especial, se dedica, sabe que a mãe que está parindo aí, sabe das dificuldades que essas matrizes estão passando, então ela acompanha com carinho e dedicação e tem um carinho também voltado aos leitões. Eu, particularmente, eu acho fantástico e as granjas que tem mulher sempre tem bons resultados, né? Não só mulher inserida com a suinocultura, né? Deixar bem claro isso. O projeto da Embrapa e da Aurora deu tão certo que passou a ser chamado de Programa Leitão Ideal. É um processo de melhoria contínua para manter o produtor na atividade de forma sustentável e contribuir para tornar a suinocultura brasileira uma das melhores do mundo.